Pois muito bem. O estúdio de hoje está cheio. Estamos aqui, né, nos resguardando, o distanciamento dentro do possível. As autoridades aqui presentes estão usando máscaras conforme as recomendações em relação aos técnicos, aos profissionais de saúde, orientando em relação ao enfrentamento ao famigerado Covid-19, que está matando milhares de pessoas mundo afora, não é só no Brasil. Eu me refiro ao coordenador da DIC, que é a Divisão de Investigação Criminal, o delegado Jair Pereira Duarte, o delegado André Coutro, legal, seja bem-vindo, primeira vez, e o agente policial, que é o Robson Adriano da Silva, o qual eu conheço desde a tenra idade. Que coisa boa, o tempo passa e a gente encontrar pessoas que conhecemos lá na infância, praticamente, homens constituídos, profissão definida, show de bola, isso é prazeroso, com certeza. Bem, mas tudo começou o seguinte, eu recebi um WhatsApp dizendo o seguinte, né, quando eu recebi era noite, aí chegamos aonde temos que chegar. Do Leandro, um WhatsApp do Leandro. O Leandro esteve aqui ontem no Sul Notícias, ele se apresentando através do WhatsApp, se bem que eu já conheci o Leandro, o Patrick, que é o outro irmão que é advogado, enfim, lembrando que na segunda-feira passada agora, estava completando 10 meses de um bárbaro crime que chocou a sociedade araranguaense da região e extensivo afora da região em decorrência da própria brutalidade. A mulher, uma jovem, que foi assassinada aqui no bairro Mato Alto, a Natália Vieira, assassinada de acordo com os levantamentos, enfim, de exames, com 46 facadas. Bairro Mato Alto, 10 meses e 2 dias hoje. E a família diz que não está recebendo, se é que pode receber, por isso que as autoridades estão aqui, orientações ou, enfim, algo que venha ou que vá ao encontro, quem sabe, do esclarecimento. Eles querem que a polícia esclareça e não está acontecendo isso até agora. O próprio policial que está aqui, o agente Robson Adriano da Silva, também foi citado na entrevista de ontem. O delegado Jair, que está chegando agora na coordenação da DIC, era o delegado, está lá em Turvo agora, o Lucas Fernandes da Rosa. O delegado André Couto também já tem participação e experiência aí nessa situação. E a família, e eu fiz uma série de perguntas, mas como isso, como daquilo, tal, aí, nada melhor que as autoridades constituídas que estão tratando deste assunto há 10 meses para os devidos esclarecimentos dentro do possível, obviamente. Que isso também tem muitas coisas que correm em segredo, então não pode o delegado, o Robson, o doutor Jair, o doutor Andrés, não, é assim, assado aqui no Sul Notícias e contar tudo para todo mundo. Obviamente que não pode. Mas imagino que dentro dos limites algo possa ser repassado para a sociedade e principalmente para a família. Delegado Jair, coordenador da DIC, desde que assumiu a DIC, é a primeira vez que vem aqui no estúdio, me sinto lisonjeado pela presença, traz realmente prestígio para o programa, para a rádio, a sua presença. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Já chegamos no assunto, delegado. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. O Robson, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a rádio nesse momento, e a gente espera poder auxiliar de alguma forma isso nos esclarecimentos aí que não só a família, mas todo mundo está em busca, assim como a polícia também está em busca de esclarecer o homicídio da Natália. E o delegado André Coutro, que também é a primeira vez que vem aqui, trazendo prestígio, obviamente, para o espaço jornalístico aqui da Mampituba. Doutor André, é um prazer em recebê-lo, boa tarde, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado, Elias. Uma excelente oportunidade de estar aqui participando também. Muito bem. Eu fiz um resumo de um resumo, mas eu acho que deu para o ouvinte assimilar a informação. Crime bárbaro, a Natália Vieira,
assassinada há 10 meses e 2 dias hoje, 46 facadas no bairro Mato Alto, estava morando ao lado da casa da sogra, o marido naquele período estava preso. Que mais que foi dito? Os exames mostram que a Natália foi morta durante a madrugada pela questão da rigidez cadavérica, que a polícia também já adiantou que recebeu limpeza, né, no após o bárbaro crime, o acontecimento, enfim, e tudo isso a família já sabe, enfim, a sociedade no geral já sabe. Mas a família alega, doutor Jair, que não tem, ou que quando procura a polícia não tem as devidas orientações. Como é que funciona uma situação como essa, tecnicamente, legalmente e operacionalmente, para vocês da polícia? Bem, Elias, o que é importante esclarecer? Inicialmente estou na DIC há 2 meses, está fechando 2 meses agora. Mas quando cheguei, esse inquérito já foi passado com uma preocupação de todos os policiais em relação a esse caso, pela dificuldade de buscar os elementos ali que podem levar à autoria. E também eu me dediquei em cima, eu li todo o procedimento, eu troquei ideia com os policiais, foi um dos casos assim que a gente mais trocou ideias desde que eu estou ali. O que eu posso falar disso é que tudo que foi possível na época foi feito. Até então, as investigações ainda não terminaram. Existem ainda exames laboratoriais, testes de DNA, que estão em andamento, são em análise no Instituto de Criminalística. Mas o que posso dizer assim, a investigação não acabou. Existem crimes de difícil solução, que demoram até anos. Mas, assim, o que foi possível até o momento foram feitas diversas diligências. Foram horas, conforme eu falei com os policiais, eles se dedicaram horas, foi parado todos os demais trabalhos, buscado tudo que era possível de filmagens, trabalhos assim que muitas horas, que durou 45 dias, por exemplo, um fato que a gente não pode dizer aqui que tipo de trabalho é esse, mas que envolveu 24 horas por dia todos os policiais da DIC. Certo. E assim, o Robson foi um dos policiais que trabalhou de forma direta nesse caso. E até pode explicar melhor também com mais detalhes algumas situações que a gente pode divulgar, né? Outras a gente não pode, mas o delegado André também, ele trabalhou já na DIC, ele trabalhou na DEIC, ele tem conhecimento desse fato e sabe da dificuldade até então para solucionar. A gente não desistiu, em hipótese alguma, de buscar a autoria disso, mas, como disse, no momento estamos aguardando até informações do IGP, do IML, para auxiliar nas investigações de suspeitos que a gente tem. Certo. Então, partimos do princípio, né? Vamos no trivial, partimos do princípio. O delegado Jair Pereira Duarte já se ateve da situação, mas está assumindo a coordenação da DIC há 2 meses, 60 dias. Então, ele está, digamos que, pegando, né, o barco em andamento. O Robson já trabalhou no caso, trabalha, o delegado André, enfim, então eles têm mais condições. Mas aí, Robson, você que trabalha nessa situação, o que se pode dizer, óbvio que estiver ao alcance do que pode dizer em relação a isso, para a sociedade, principalmente para a família? Até porque não me falha a memória, me corrija, doutor André, o senhor ouviu a entrevista, né? Sim. Não me falha a memória, o nome do Robson Teu, acho que foi um dos citados, enfim, que a família procurou. Não, atendiam a gente na escada. Não tem nada para dizer, já foi dito. Um abraço, PT, saudações, até a próxima. Acontecia isso, Robson, direto no assunto assim, até porque eu sei que a família está te escutando lá também. Então, Elias, na realidade, assim, como o delegado Jair falou, como é a praxe policial, até porque são questões legais muitas vezes, o inquérito é um procedimento sigiloso, nem tudo que está lá a gente consegue repassar informações, até porque pode, de certa forma, atrapalhar a investigação. Nunca nos furtamos, pelo menos eu não, nunca me furtei de prestar nenhum tipo de informação para qualquer um dos familiares que nos procuraram. Já conversei com o Patrick, já conversei com o Leandro, já conversei com a Mariana. Todos os familiares que nos procuraram lá,
ou presencialmente, ou pelo WhatsApp, ou por telefone. Todas as oportunidades que nós tivemos de passar as informações, aquelas informações que eram possíveis de ser repassadas à família, foram repassadas. A gente entende a angústia. Imagino eu que deve ser uma dor tremenda perder um familiar da maneira como eles perderam, com a violência que aconteceu. Mas há algumas peculiaridades nas investigações que a gente não tem como repassar a informação da maneira como a família espera. Também há situações e situações. É uma frase batida, mas são casos e casos. E a gente percebe muitas vezes quando há divulgações de elucidação de homicídio ou da ocorrência de um homicídio aqui na região, sempre há um comentário: e o da Natália não vão resolver? A gente sabe o quanto deve ser difícil, mas é que há situações em que a elucidação do caso é mais simples, outras não. O da Natália é um. E eu não vou dizer que eu não me incomodo com essa situação. É óbvio que isso incomoda também a polícia, da gente não conseguir dar uma resposta para a sociedade, para a família, seja lá para quem quer que seja. Tudo que foi possível fazer, nós fizemos. Desde o dia em que nós atendemos o local do crime, nós, como a DIC é a delegacia responsável pelos homicídios em Araranguá, correto, a nossa equipe é bastante reduzida. Até fiquei sabendo que isso foi motivo de conversa ontem, inclusive na entrevista, de que então pede ajuda para alguém, enfim. É sempre muito difícil. Todos os efetivos da Polícia Civil são reduzidos, infelizmente. Então, desde o local do crime, com o atendimento lá na casa, da visualização de como foi a situação, para a gente entender, oitiva de testemunhas, várias testemunhas foram ouvidas, imagens foram obtidas, dentro do possível, porque nem na frente, por exemplo, na casa, onde seria nos dar um auxílio, não tinha imagens, nas residências próximas não tinha imagem. Tentamos fazer de tudo possível para conseguir as imagens, análise de computadores, análise de e-mail. Eu fiz essas análises dos e-mails da Natália, das redes sociais, com a autorização da família, inclusive, das senhas de acesso, a família forneceu, o Patrick nos forneceu. Então, tudo aquilo que foi possível foi feito. Só que há situações em que a gente tem uma certa dificuldade em conseguir elucidar alguma coisa. A gente está, como o delegado Jair falou, ainda estamos na dependência de alguns exames que estão para vir do IGP. Correto. E talvez isso vá nos dar um norte para a investigação. Nós temos aí 2 ou 3, já chegamos a ter 4 linhas de investigação diferentes só para esse caso. A gente tem aí 2 ou 3 ainda em aberto, mas é o que eu digo, são situações sensíveis e nem sempre a gente consegue esmiuçar ou pormenorizar para a família, para que eles entendam a situação de forma completa. Bem, para nós leigos, obviamente que eu estou devidamente inserido nesse contexto de leigos, de nós leigos, claro que a gente faz comparativos, não, mas ninguém ouviu nada de madrugada, 3 da manhã, 2 da manhã, impossível. Mas como se o outro lado, o vizinho da frente, diz que talvez teria um envolvimento assim, assado. Isso são deduções que nós, leigos, até temos o direito de tirar, mas também não quer dizer que materialize a verdade ou a situação verdadeira. E aí tu me diz aí, o delegado André, o policial e o Robson acabou fazendo a citação. A questão chegou um momento que tinha 4 linhas investigatórias. Seriam 4 situações diferentes, né? Então, Elias, assim, eu não titularizei o caso, eu não conheço a família, mas eu escutei ontem a entrevista e confesso que entendo o lado da família, certo, né? E sei que não tem como mensurar a dor que eles sentem e a vontade que eles têm de que seja feita justiça o mais rápido possível. Por outro lado, eu gostaria de atestar também que esse pessoal da DIC é um pessoal muito competente, com os resultados acima da média, como foi colocado ontem, inclusive, no programa. Sobre isso, né? Exatamente. E eu posso afirmar que a dedicação deles, nesse caso, foi e é grande, porque entre nós, delegados e policiais, nós conversamos sobre isso. Eu mesmo tive a oportunidade de trocar ideia com o delegado Jair. A questão de repente, a família não ficar a par de todos os passos que são dados pela Polícia Civil,
talvez seja compreensível se tu analisar sobre esse aspecto. Tu trabalha com um leque de possibilidades e aí tu começa a excluir. Então tu segue algumas linhas investigativas e essas linhas, se tornarem públicas, podem vir a prejudicar a produção da prova, assim como também pode atingir a liberdade de algumas pessoas que eventualmente venham a ser investigadas e não tenham vinculação com o fato. Então, por lei, inclusive, o inquérito é sigiloso, a investigação é sigilosa. É importante que se diga que não acabou a investigação. A equipe da DIC, coordenada pelo delegado Jair, eles continuam à frente, continuam atuantes no caso. A investigação está em aberto, ela não foi concluída e remetida ao fórum. E, posteriormente, quando concluída, a família poderá ter acesso ao que aconteceu, tendo acesso aos autos. Mas, neste momento, né, há de convir que não. Mas é importante que eles tenham essa consciência de que a investigação está em aberto e que a Polícia Civil continua se esforçando para o esclarecimento do fato. Tá, e dessas 4 linhas de investigações, elas ainda estão ativas ou elas já foram reduzidas, delegado? Não, isso. Ainda são 4 linhas? Existia um leque maior e essas linhas foram se fechando. Então, a partir de alguns elementos que foram coletados ao longo do inquérito, foi se excluindo determinadas pessoas e determinadas hipóteses aí. Por exclusão. E aí que corre o risco, então, existem linhas em aberto ainda. Desculpa interromper, delegado o Robson e delegado Jair. É aí que se corre o risco de, por exemplo, de não divulgar, porque nessas linhas que foram, por exemplo, encerrados os trabalhos investigativos em relação a isso aqui, não dá liga. Vamos para outro lado. Ali pessoas foram ouvidas e envolvidas que poderiam ter sido expostas sem ter um envolvimento direto com a situação, né? Então a polícia também tem esse resguardo com as pessoas. É por aí o caminho? Perfeito. Né? Isso. Não tem... as linhas, elas são investigadas a partir de denúncias, a partir de informações que a gente vai obtendo. Mas às vezes essa denúncia a gente tem que ir até o fim e quando chega lá no final daquela linha de investigação, aquela pessoa é totalmente inocente. Então, por isso a gente não pode divulgar. Divulgando, vai levantar uma suspeita, podem sair comentários, aquela pessoa pode ser prejudicada, ter a sua vida violada de alguma forma, ou até sofrer algum tipo de ameaça em razão de uma investigação que às vezes não vai chegar ao resultado. Só para citar exemplos de investigações difíceis, de uma que eu participei em Balneário Arroio do Silva, depois de anos de uma pessoa desaparecida, chegou a informação de que estava morta. Alguns anos depois a gente conseguiu elucidar esse crime, conseguimos localizar o corpo, que estava enterrado num local bem deserto, e 3 foram condenados. Todos os envolvidos naquele crime foram condenados e estão presos. Então, assim, tem crimes mais difíceis, tem crimes mais demorados para chegar, e tem crimes também que não se chega a uma autoria. Tá? Este caso em específico, nós não desistimos, tem algumas pistas, e tem ainda muita coisa a ser feita, principalmente agora os exames de laboratório, que podem complementar o que a gente já tem formalizado até agora. Muito bem. Delegados Jair e André e policial Robson, porque o que eu disse ontem, quer dizer, são situações distintas. Positiva, obviamente, porque o delegado André acabou acompanhando. Que eu fiz, olha, o desempenho da DIC, ou da Polícia Civil de Araranguá do Vale, ele é um desempenho extremamente positivo, tanto que é um dos melhores desempenhos, se não o melhor, mas está ali no 2º, 3º, não passa disso, em termos de melhores desempenhos evolutivos e de resoluções de casos policiais aqui no extremo sul de Santa Catarina. Isso também cria uma expectativa diferenciada, o delegado André. Eles resolvem o caso de todo mundo rapidinho. E o nosso está aqui há quase 1 ano. É bom por um lado, mas cria uma expectativa de acelerar as coisas do outro, não é assim? Perfeito. E pode ter certeza que entre os policiais essa expectativa também existe. Existe, É muito forte, né?
o nível de estresse emocional dos policiais, porque se envolvem com os casos. Os policiais realmente, eles têm, principalmente o policial da investigação, ele entra para dentro, ele entra no caso e se envolve e tenta resolver. E isso causa uma frustração conforme também não vai conseguindo alcançar os objetivos, né? E pode ter certeza, eu atesto que isso existe aqui com a equipe da DIC. Certo. E nesse caso específico também. E a gente vai se envolvendo, e eu e o Leandro somos provas vivas, vivíssimas disso. Aí ontem já invocamos, até que o Leandro invocou, e a gente acaba conversando a questão de ritual satânico. Falamos até de Lúcifer aqui ontem. Porque é inerente do ser humano a gente ficar divagando e criando expectativas. Só que a polícia não tem isso, né? Tem que trabalhar com a parte do que tem oficialmente na mão, né? Perfeito. Ou não tem mais devagar, tem que ser. Não, e a questão probatória, ela tem que ser muito específica, muito clara, por questão da condenação. Eu só vou citar aqui... Fica à vontade. A questão da DIC hoje, ela tem mais de 100 inquéritos, todos crimes graves, tá? Só de homicídio, tentativa de homicídio e latrocínio são 40 procedimentos. E o ano passado, no dia 15/8 deu um homicídio, no dia 4/9 deu outro homicídio, no dia 6/9 deu o homicídio da Natália, dia 11/9 deu outro homicídio, dia 14/9 outro homicídio, no dia 8/10 outro homicídio. Então, só para ter uma ideia do número de policiais que é reduzido, trabalham muito além da jornada de trabalho. Para ter uma ideia, Elias, sábado de madrugada, os policiais da DIC estavam cumprindo um mandado de busca, 3 graus. 9 horas da manhã, nova diligência, prisões em Arroio do Silva. Então, assim, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia, não tem horário, que os policiais estão sempre trabalhando. Um dos últimos homicídios que deu aqui foi iniciado em torno da meia-noite, 6 da manhã a gente estava entregando o pedido de prisão no judiciário. O judiciário despachou 2 horas depois. Durante a tarde já tinha os presos no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente trabalha muito. Nenhuma delegacia... Se bem que em nenhum momento, nem ele, nem a família alegou qualquer tipo de coisa que pudesse dizer que a polícia... Pelo contrário, eles reconhecem a questão célere e a capacidade operacional da polícia de Araguá. A polícia, tudo se resolve rápido, só o nosso que não. É esse o sentimento, assim, bem simples, bem resumido. Mas o que a gente pode dizer para a família é que não desistimos. O caso está em aberto, está em investigação, tem diligências a serem feitas. Assim, a equipe é pequena, mas trabalha muito em todos os casos ao mesmo tempo, tá? Para ter ideia, de 100 e poucos inquéritos que tem lá, tem alguns que eu não consegui olhar ainda. Por quê? Porque alguns a gente dá prioridade, que é esse caso específico. Esse está na prioridade? Está na prioridade. Elias, se o delegado me permite, há situações em que a gente não pode comentar, como nós 3 já mencionamos aqui, mas no caso da Natália especificamente, nós já ouvimos mais de 10 testemunhas, praticamente todas elas mais de uma vez. Nós temos lá acumulado na DIC, acredito que aproximadamente 50 horas de filmagens de estabelecimentos diversos, próximos ao local do crime, que já foram analisados. Cada hora de filmagem dessa demanda que um policial fique lá, aquela 1 hora olhando a imagem, procurando alguma pista, procurando um suspeito, procurando alguma coisa. Então nós temos aproximadamente 50 horas de filmagens, temos todos os exames que o IGP já produziu, o local de crime que a gente fez, todas as análises que a gente faz, o serviço de rua para procurar eventuais suspeitos, eventuais testemunhas. Então, o trabalho que a gente faz em cada um dos crimes é bastante minucioso. Mas é o que eu falei, há situações em que a resposta não vem de imediato. E é como o doutor André mencionou, para nós isso também é muito difícil. O nosso sentimento de incapacidade por não conseguir resolver essa situação que incomoda, obviamente, de tal forma a família, para nós também é muito grande, é muito ruim. Então, a gente se empenha muito, mas como o delegado mencionou, durante o homicídio da Natália, no dia do homicídio da Natália, nós já tínhamos 2 homicídios bastante recentes para trás e tivemos mais 3 homicídios. Um deles, inclusive, que causou uma comoção gigantesca, que foi o da Brenda, lá no Maracajá. Que a gente foi citado o caso da Brenda. Exatamente. Também, tal. Foi na mesma semana, praticamente.
Não que um homicídio seja menos ou mais importante. Mas o da Brenda, a polícia também teve agilidade. O advogado Patrick está lá ouvindo. O Patrick, tu é um cidadão que estudou no direito, tu também tem a tua compreensão. Aí houve uma filmagem que deu a luz, o norte para a polícia para chegar no assassino. Por isso que e ali vocês não tem nada. A gente chama isso de fio da meada. Uma fio vez da que meada. tu pegou o fio da meada, tu puxa o resto. E na Brenda teve fio da meada. E nesse não teve fio da meada. Por isso que a gente menciona que há casos e casos. Porque tem casos que te facilitam a investigação e outros são mais complexos. E o que eu fiquei preocupado também, e a sociedade deve estar preocupada, o ano passado, olha só quantos homicídios citou no instantinho que o delegado Jair. Viramos o ano, estamos na metade do ano, mês 7, já no segundo semestre, mas início, metade do ano. Já tivemos vários homicídios e tentativas só esse ano, que também estão na lista dos que tem que resolver, o delegado, junto com aqueles que estavam para trás. Sim. E a equipe é a mesma, né? A equipe é a mesma. E não é só homicídio que a gente trabalha, né? A gente trabalha com tráfico, com roubos, extorsão mediante sequestro. Nós temos uma investigação em andamento ainda bem complexa também. E como eu disse, são mais de 100 inquéritos de crimes gravíssimos que a gente está trabalhando em cima. Alguns a gente prioriza, como este aqui. Certo. O delegado André, gostaria que o senhor, na condição de autoridade policial de segurança pública constituída, o senhor que ouvia a entrevista, eu gostaria de ouvir, assim, de forma bem explícita, o que o senhor concordou e o que o senhor não concordou com a entrevista que o senhor acompanhou aí. Na verdade, eu entendo Entro nessa leva também. Na verdade, eu entendo o posicionamento da família de querer, né? Eles estão... Não tem como mensurar a dor de quem perdeu um ente querido e dessa forma, né? E sem que seja esclarecida a autoria. Então, a gente se compadece deles, se compadece do posicionamento deles, né? De qualquer forma, eu acho que é importante hoje a gente vir aqui e apresentar para a família e para os telespectadores em geral como que a polícia trabalha, né? E como que as coisas são por parte da polícia judiciária, da polícia investigativa. E que, às vezes, não consegue suprir a expectativa de alguém que perdeu um ente querido daquela forma. Então, mais ou menos é nesse sentido. Isso. Eu queria perguntar para vocês três, os microfones estão abertos, por favor, se um quiser complementar o raciocínio do outro, melhor ainda. O delegado Jair falou em DNA, né? Eu falei em limpeza do local do crime, foram levantados exames e tal. Preciso chegar aos resultados. E imagino eu que também tem uma demora lá em cima, né? Em relação ao laboratório, sabe? Porque não é só a DIC de Araranguá, é o estado todo, né? É um centro em Florianópolis que atende todo o estado. Acredito até que, em razão da pandemia, deve atrasar alguma coisa dos procedimentos, né? Mas é um volume muito grande de trabalho que o IGP tem também. Trabalho aqui, até pouco tempo era um perito que tinha em Araranguá, que faz algumas perícias, principalmente em locais de crime. Agora tem mais 2. Florianópolis também é reduzido o número, então isso é demorado. É demorado. É demorado. Tá, esses resultados, existe uma expectativa cronológica de aguardo? 2 meses, 3 meses, 1 ano, 6 meses, ou não se tem isso, delegado? Não, eu acho que é conforme a demanda que eles vão conseguindo atender. Esse, por exemplo, da Natália, que há a possibilidade do DNA, nós já completamos 10 meses desde o assassinato e a gente ainda não tem nenhuma previsão de quando esse exame vai ser remetido para nós. Quando que ele será feito, quando que ele será remetido com a resposta. Então é difícil até para que nós possamos precisar para a família uma data específica. Olha, tal dia vai estar aqui e a gente vai conseguir solucionar alguma coisa. É impossível isso porque a gente também depende da contribuição de outros órgãos de segurança. O delegado André, por não ter imagens, pelas 50 horas de gravações, aí o policial tem que sentar na frente lá da tela do computador e ficar analisando, vai, volta, para, volta, vai, analisa, chama o parceiro, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo, exatamente para buscar o fio da meada, se é que ela aparece, até agora não apareceu. Então, os exames laboratoriais, enfim... Não sei se os senhores têm condições de me dizer o seguinte, do 100% que seria a resolução definitiva da situação,
os senhores caminharam até onde? Metade do caminho? Um terço? Quase tudo? 80%? 90%? Não sei se vocês têm como dimensionar isso. Não, né? Não. O que a gente pode dizer assim é que tudo o que tinha de elementos para serem buscados nesse momento foram buscados. Certo. Foi feito, como o Robson já falou, o doutor André também, desde o momento da chegada dos policiais da DIC no local, toda a coleta de prova, todas as oitivas possíveis, alguns procedimentos, assim como disse, que foram 45 dias, dia e noite, policiais envolvidos em um trabalho também, em cima específico desse caso. Então foi feito o que era possível. Não tem como nós dizer se foi feito 30%, 80%, 90%, mas foi feito tudo o que era possível até o momento. E agora nós estamos aguardando mais algumas informações, como já falamos, alguns exames, e também toda a informação que chega, desde que eu estou lá 2 meses, nós já fomos atrás de 4 informações que chegaram, de suspeitos, de possível pessoa que tenha visto alguma coisa. Nada do que chega lá é descartado. A gente vai atrás até a última a possibilidade de dizer assim, não tem envolvimento, não era isso. A gente vai até o final de tudo que chega. Então, toda a informação a gente checa. Muito interessante isso. E 10 meses não é um tempo longo para o trabalho da polícia, não, né? Eu entendo que não, mas estou perguntando para vocês, porque não se tem como resolver, como o caso da Brenda ali, que foi rápido, teve fio da meada, imagem e tal, tudo facilitou, ajudou, veio ao encontro. Aí vocês estão no escuro, só com o que estão dizendo, é por aí o caminho, né? Mas o vizinho disse, o outro disse, a faca tinha 22 centímetros, 2 gumes, atravessou o peito, tudo isso a gente já sabe. Mas aí tem que agora buscar a materialização disso, né? Elias, eu cheguei na DIC em dezembro de 2016. Em dezembro ainda eu atendi o meu primeiro homicídio. E esse primeiro homicídio, tudo que foi possível a gente fazer com obtenção de provas também foi feito. Só que o homicídio ainda segue sem uma autoria definida. A gente não conseguiu cravar o 100%. E a gente já tem 4 anos desse fato. Vai fazer 4 anos. Então, quando se pergunta se 10 meses é muito ou pouco tempo, para a família é muito tempo. Para quem está de fora é muito tempo. Para nós, comparando com outros casos, talvez não seja tanto tempo assim. Mas a gente entende que para a família é sim uma longa espera para se obter uma resposta. Pelo homicídio e pela forma, né? Exato. Uma coisa extremamente brutal. E quando assim, só para complementar, quando tu fala em percentual, quanto que falta para elucidar, para resolver o problema, 100% daquilo que poderia ser feito, a gente fez e vai continuar fazendo. Mas às vezes é uma pecinha, no quebra-cabeça, e aí quando essa pecinha chegar, talvez a gente consiga encaixar e aí ter a definição. Mas dar um percentual, como o delegado falou, é impossível que a gente faça isso. E agora, para piorar ainda, vem a tal da pandemia, né? A tal da pandemia. Tranca tudo. Eu usei o termo emperrou. Eu acho que não cabe nessa situação, e se eu errei, não estou aqui pedindo desculpa ou escusas. Simplesmente errei e vamos refazer o erro. Porque eu disse, olha, foi naquele comparativo. O desempenho da Polícia Civil aqui, ele é um dos melhores do Estado, se não o melhor. Os números provam isso, os percentuais comprovam isso. E ainda disse para o Leandro. Só que no caso aí da Natália, emperrou. Eu acho que eu não usei o termo correto, emperrou. É que na realidade não está parado. Está andando conforme o que chega no conhecimento da polícia. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Dentro do que nos cabe, dentro do que é possível produzir, dentro das informações que chegam, a gente apura tudo que é possível. Por mais descabida, às vezes, que seja a informação, a gente vai atrás, a gente se esforça, a gente tenta... E quem é que quis prender o Patrick lá? Foi o... Não sei, não estava presente. O Patrick está lá ouvindo. Aliás, o Leandro está aqui dizendo, olha, o Leandro é o irmão da vítima, está dizendo que agradece muito os senhores aí, porque a entrevista está sendo muito esclarecedora para ele e para a família. E aí tem os irmãos, tem a mãe, tem as amigas, tem os primos, tem familiares de todas as ordens, mas eles estão acompanhando. Está aqui, agradeço, e muito esclarecedora a situação. Mas isso vocês nunca se furtaram em fazer lá na delegacia, né, delegados? Não, eu inclusive conversei com um dos irmãos da Natália, logo cheguei. Talvez foi essa situação que ele cita o atendimento na escada, porque Foi o Robson?
eu e o Robson conversamos com ele. O Patrick. Explicamos, ele auxiliou nós com algumas senhas, que depois o Robson conseguiu fazer uma análise das redes sociais da Natália. Mas em nenhum momento, desde que eu esteja lá, e eu sei que anterior também foi isso, a gente se deixou de passar alguma informação que pudesse passar à vítima ou dar uma atenção. Hoje eu mostrei para o delegado André, quando cheguei na DIC, eu escrevi um bilhete e coloquei em cima do inquérito. Vamos conversar com a família. Né? É um dos objetivos que a gente tinha já no início. Como um dos irmãos esteve lá, conversou com nós, ainda não fomos na casa da família, mas é um dos objetivos que a gente tem. Casos graves assim, a gente procura a família, conversa, explica a situação. Porque um time de crime desmonta qualquer família, né? E só para justificar o atendimento na escada, na oportunidade que o Patrick teve lá, nós estávamos em reforma, porque o delegado Jair chegou e a gente começou a reformar algumas salas. Estávamos em reforma no dia que ele esteve lá, então a gente estava sem sala para atender. E quando o Leandro esteve lá também, a gente estava em mudança. Então, não querendo justificar nada, mas é só para esclarecer que não foi por maldade atendê-los na escada. E a não ser que o Robson mude muito de comportamental, ele teria que ser uma mudança extrema, porque também desde que eu o conheço, nem é do teu perfil esse tipo de atendimento mais brusco. Não, né? de maneira nenhuma. E nunca foi e nunca será. Pelo contrário. Né? Ninguém da a gente está lá aberto para conversar Exatamente. com todo mundo, sem dúvida. Tá bom. Acharam a moça desaparecida, delegado Jair? Ainda não, estamos trabalhando em cima disso. Me perdoe a trocar de assunto, mas é só porque eu sei que também está dedicado nisso, né? Não, é um trabalho também que a gente está investigando. Não temos muitas informações ainda. Mas assim, é um dos casos que a gente já foi 3 vezes conversar com a mãe, com vizinhos, e mais diligência que a gente está realizando ainda. Então, estão realizando. Tá bom, então, delegado André Coutro, mais alguma colocação que o senhor gostaria de fazer? Por favor, fique à vontade, o espaço está aberto, autoridades públicas, segurança pública é prioridade em qualquer situação. Qualquer situação, segurança pública, ainda mais nos dias de hoje, né? Tá aí, mesmo com frio, sem frio, Covid-19 ou sem Covid, os homens da viatura preta aí, é preta ainda? Estão circulando, é de madrugada, é de manhã, helicóptero, tira gente da cama às 6 da manhã, se eles tiram da cama às 6 da manhã, porque eles já chegaram às 3, às 2, nem dormiram às vezes, por aí o trabalho, ele não para, né, delegado? Perfeito. Elias, eu queria agradecer pela abertura do espaço aqui, muito obrigado, né, para nós podermos vir aqui e prestar os esclarecimentos. E espero poder retornar numa próxima ocasião com um desfecho melhor, né, para poder dar um desfecho melhor para esse caso. Posso lhe convidar? Com certeza. Uma vez autorizado, farei uso agora. Perfeito. Robson, muito bom te ver. Um abraço para ti, para tua família, enfim, sucesso. Volte sempre onde eu estiver, as portas estão abertas. Agradeço, Elias. É bom estar aqui também no teu programa. E a gente está na delegacia, está lá na DIC, com as portas abertas para a família, para quem a gente puder passar informação, até o limite de onde essa informação pode ser repassada, mas a gente vai estar sempre lá prestando o atendimento que for necessário para atender quem quer que seja. Show de bola. Como eles estão ouvindo e eles já entenderam, a polícia também tem os seus limites. Não pode abrir o flanco assim, aí envolve quem não tem nada a ver, estraga a investigação, daqui a pouco o culpado foge, os envolvidos desaparecem, vira aquele pandemônio. Então tem que ser um trabalho focado, não tem outro jeito. Delegado Jair, parabéns pela DIC, capacidade não lhe falta, tanto que o senhor foi indicado e assumiu. O filho não está reclamando lá, que só quer trabalhar ou não? Está. Tá, né? Está. Meu filho às vezes chora. Ele chora? Chora porque... Viu como é que é a vida de delegado? Nós chegamos na delegacia às vezes de madrugada e não temos hora para chegar em casa. E isso é quase... às vezes eu consigo ficar no domingo em casa com meu filho. Então Mas, enfim, é o trabalho que eu assumi e não é isso que vai deixar da gente fazer o nosso trabalho, né? Volte sempre, delegado. Obrigado. Sucesso lá na coordenação da DIC. Intervalo são 17h49. Vamos chamar intervalo e depois ainda converso com o pré-candidato a prefeito do Arroio do Silva, ex-prefeito de 2 mandatos, agora no PSL, o Evandro Scaini. Já está aqui em sistema de aguardo no Sul Notícias. Então aí, povo do Arroio, já tem entrevista e conversa com o Evandro Scaini. Intervalo e nós já retornamos.